Hello everyone! Estamos aqui na nossa primeira lesson para os alunos de nível Intermediate. Exatamente, nós vamos ter lições separadas para os diferentes níveis, porque é muito complicado você ou acompanhar desde o básico, se você já estiver no nível mais adiante, e também até para você ver onde você vai chegar daqui a pouco se você for beginner. Eu, inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um teste de nível maravilhoso do Instituto Cambridge, da BBC, para que você tenha ideia de qual nível você está, certo? Então vocês vão perceber que nessa aula aqui do nível Intermediate, eu vou misturar muito mais português e inglês, e vai chegar um momento em que eu não vou mais usar português, right? Outra coisa importante, se você está no nível Intermediate, já passou da hora de você ter um controle absurdo de vocabulário. Então você tem que ter as suas listas organizadas, os seus conteúdos gramaticais separados, e esses conteúdos gramaticais eles têm que estar revisados com uma certa constância, e o seu vocabulário tem que ser alimentado, as listas têm que ser alimentadas por constância. Uma porcentagem imensa de alunos de nível intermediate sentem que estão em um learning plateau. Ou seja, eles sentem que eles não evoluem, né? Eles estão naquele platô constante. Vou deixar alguns papers na descrição sobre isso para vocês conhecerem esse efeito do Learning Plateau. Para fugir do Learning Plateau, você tem que ter atualizações de vocabulário constantes, você tem que usar esse vocabulário e usar a gramática aprendida. Então, por exemplo, no final da aula de hoje, com o vocabulário e a gramática que você separar, crie frases, repita em voz alta. Use go wild com o seu novo vocabulário e nova gramática aprendidos, alright? Então, sem mais delongas, vamos arrochar para o nosso slide. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, alright? Então, nós vamos conversar sobre conditional clauses. Não sei se vocês conhecem as conditional clauses. Conditional clauses, para entender conditional clauses, a gente tem que saber primeiro what is a conditional. Então, conditional sentences are sentences that express one thing contingent on something else. O que isso quer dizer? Várias palavras novas, né? Se uma coisa ela é contingent on something else, ela depende de outra coisa, certo? Ou seja, se é uma condition, é porque você vai ter uma condição, e caso essa condição ocorra, você vai ter um possível resultado, alright? Então é basicamente uma relação de se. Então, se eu tiver dinheiro, eu comprarei o ingresso. If I have money, I will buy my tickets. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. If I had studied, I would have passed. Se eu estudasse, eu passaria. If I studied, I would pass, right? Vamos lá então para o nosso primeiro conditional. Então, o primeiro conditional ele se chama de zero conditional. Nesse zero conditional, você vai ter uma sequência básica de if, present e present, alright? Então, percebam que no exemplo que eu tenho aqui embaixo, if I drive all night, I can't accept your invitation to work early. Então, os meus verbos todos aqui estão no present, né? O meu if está aqui, o meu drive está aqui e o meu can't está aqui. Tudo no presente. Então, se eu dirigir a noite toda, eu não posso aceitar o seu convite para trabalhar cedo. O zero conditional, ele não tem nenhuma alteração de tempo. Ele fica ali no presente, todo bonitinho, o tempo inteiro. Para que você possa fazer conditionals, o if, ele é muito obrigatório, certo? Eu sei que é esquisito falar muito obrigatório, mas é porque a gente vai ter momentos em que ele não é necessário. Então, no nosso primeiro caso aqui, if, present e present. If I drive all night, I can't accept your invitation to work early. If I spend my money, I can't buy pizza. E por aí vai, ok? Deixa eu limpar aqui essas setinhas para a gente poder continuar. Vamos lá. Do zero conditional, a gente vai para o first conditional. Então, aqui as coisas já mudam um pouco de figura. A gente vai ter if com o present, mas olha quem está aqui do outro lado. É o nosso future. Então, o future ele vai estar representado aqui pelo will.
Yes? E esse will é o auxiliar de futuro. Se você não sabe o que é auxiliar de futuro, quando eu digo auxiliar de futuro, vai lá na aula 1 do Beginner, que mostra o que é um auxiliar. Ele é apenas uma plaquinha que fala pra gente que a gente está no futuro e que aquele verbo deve ser interpretado como futuro. Então, if I drive all night, que é o meu presente, se eu dirigir a noite toda, eu não conseguirei. I won't be able to. Eu não serei capaz de ir para a entrevista de emprego, né? Vai estar cansado, vai querer dormir a manhã toda até o meio-dia, né? Então, if I drive all night, I won't be able to go to the job interview. Se eu comprar o carro, eu irei. If I buy the car, I will go. Se eu trabalhar amanhã, eu não irei para a festa. If I work tomorrow, I won't go to the party, certo? Então, esse first conditional, ele vai ser responsável por falar com a gente sobre situações reais, certo? Que tem future consequences, ou seja, o conditioning que a gente falou, né? Então, se você fizer aquilo, você vai gerar uma situação futura, certo? Lembrando que essas frases elas podem ser invertidas, né? Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de texto. Você pode chegar para mim e pode falar, olha, Fernando, I won't be able to go to the job interview if I drive all night, certo? Então vocês podem inverter também sem nenhum problema, ok? If I make coffee, I will be happy, frase da minha vida, ou I will be happy if I make coffee. Alright? Então esse, gente, é o primeiro conditional. Então conditional zero, present, present, depois do if. First conditional, present, future. Alright? Deixa eu limpar aqui esse slide todo para a gente seguir em frente. Vamos lá então para o nosso second conditional. Então, no second conditional, a coisa muda mais um pouquinho. A gente, ao invés de ter o futuro, a gente vai ter o would, que é o nosso futuro do pretérito. Quando você usa o would com um verbo, ele deixa o verbo com a tradução do iria. Então, I would go, eu iria. I would play, eu jogaria. I would kill, eu mataria. Yes? Então, vamos para o exemplo. If I drove all night, I wouldn't make it to the meeting with any mood for it. Então, se eu dirigir a noite toda, eu não chegaria na reunião com qualquer humor ou qualquer clima para aquilo lá, ok? Então, você vai ter aqui o if, novamente, você vai ter aqui o past, novamente, e você vai ter aqui o would, indicando o nosso futuro do pretérito, certo? Então, lembrando, novamente, que essas frases, elas podem ser invertidas, né? Então, você pode chegar para mim e falar I wouldn't make it to the meeting with any mood for it if I drove all night. Então, se eu dirigisse a noite toda, eu não chegaria na reunião com nenhum tipo de clima. Imagina ficar aturando gente falando depois de dirigir a noite inteira. Então, isso significa que essa mudança de tempo verbal vai fazer com que a gente lide com situações irreais, certo? Então, a gente saiu do real, com consequência futura, para o irreal. Se eu dirigisse, né? É como se eu chegar para vocês e falar, se eu estudasse inglês, eu falaria fluente. Mas se você não estuda, você não vai falar fluente, right? Então, são situações irreais e qual seria esse possível resultado, né? Você imagina o que você faria, né? E aí você pensa o que aconteceria se você tivesse feito, certo? A gente também vai usar o were e o could. Então, quando você estiver expressando o fosse, você vai usar sempre o were. Não interessa se lá na sua aula de passado você estudou que é I was, he was, she was, it was. Aqui isso não existe. Aqui o se eu fosse, se ele fosse, todos esses aqui são were, certo? Então, if he were smart,
he would walk away. Então, se ele fosse inteligente, ele vazaria. Alright? A gente também vai poder usar o nosso could. O could, gente, ele é o poderia. Então, por que dá para usar o could? Dá para usar o could porque a gente está no would, right? Que é o futuro do pretérito. Então, se a gente tirar would e colocar could, não tem nenhum problema, dá certinho do mesmo jeito. Então, a frase aqui, if I had $1 million, I could buy a restaurant. Se eu tivesse $1 milhão, eu poderia comprar um restaurant. Então, vamos revisar o que a gente viu até aqui. Deixa eu pegar aqui uma cor que eu posso usar em cima do azul ali. Vou pegar o branco. Então, a gente viu o primeiro condicional. Então, if I have money, I buy pizza. Então, se eu tenho dinheiro, eu compro pizza. Eu digitei ali errado money, sorry, é porque tá tudo branco, né? Eu não raciocinei nisso antes. Aí vamos para o primeiro condicional, né? Ações no presente. If I have money, I will buy pizza. Então, se eu tiver dinheiro, eu comprarei pizza. É uma ação presente com uma consequência futura. Agora vamos para a situação irreal, com a consequência que ela poderia ter tido. If I had money, I would buy pizza. Então, se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado pizza. Não vai mais comprar porque a situação já foi, isso se perdeu. Você estava apenas imaginando uma situação irreal e a sua possível consequência, alright? É importante relembrar e reforçar essa questão do were e do could. Então, sempre que você quiser usar o fosse, se eu fosse, se ela fosse, vai ser were. Então, if I were you, I would study more. Então, se fosse você, eu estudaria mais. E a gente vai ter o could também substituindo o would. If I were you, I could say anything to them. Então, se eu fosse você, eu poderia falar qualquer coisa para eles. Alright? Então, esses foram os 3 condicionais básicos. Existe um outro, o third conditional, que a gente vai ver mais para frente, ok? Deixa eu limpar aqui essa lousa toda. Vamos para frente. Então, vamos praticar um pouquinho. Eu vou ter que ficar movendo minha cabeça aqui que eu estou tampando as questões, mas vai dar certo. Então, imagina, alguém chega para vocês e fala, olha, if he put it this way, everybody with him. Então, lembrem que a gente sabe que toda oportunidade é uma oportunidade de ganhar vocabulário, sair do Learning Plateau, acrescentar no Vocabulary List. Então, se alguém chegar para você e fala put it this way, significa explicar dessa forma. Então, se ele explicar dessa forma, né? Ou melhor, se ele explicou dessa forma, porque é he e aqui está o put, então não tem S, que teria normalmente com o he no presente, significa que é passado. Então, como é to put, você tem que estar atento, tá ligado, para não cair no Paranauê. Então, se ele explicasse dessa forma, então se aqui está no passado, gente, se eu tenho passado de um lado, do outro lado eu só posso ter would ou could. Isso vai fazer com que eu elimine, né? Should have agreed, eu vou eliminar will agree, eu vou eliminar would has, porque a gente não pode ter conjugação na frente de modais, certo? E a gente vai ter aqui o agreed, que, nossa senhora, horrível, não existe. Então, a resposta certa fica o nosso would agree. Então, se ele explicasse dessa forma, todo mundo concordaria com ele. Alright? Vamos aqui para essa questão do lado direito. If you don't go, nós temos present, certo? Don't é um representante do present. Ok? E aqui do outro lado, very angry. Então, essa aqui eu vou deixar para vocês responderem nos comentários, ok? Eu vou chamar ela de prática 1. Então, bota aí, por favor, gente, nos comentários do vídeo a resposta da prática 1, certo? E eu comento lá e falo com vocês. Vamos aqui para essa de baixo. Lá, 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 just call our 24-hour card replacement and we'll have a new one in your hands, usually by the end of the next business day.
Então, o que a gente tem aqui, olha só, é will have. Não sei se vocês perceberam, temos aqui will have. E o will have, gente, é future. Se é future, do outro lado, eu vou precisar ter o present. Significa o quê? Significa que não tem como a gente ter algumas das alternativas aqui. Então vamos lá. If you need a lost or stolen car replaced. Então não é replaced. If you need replace. Need replace não existe. Na frente do need a gente precisa do to. Então já eliminamos também. If a lost or stolen card needs to replace. Então se um cartão perdido ou roubado precisa substituir, não. If it's needed, se é preciso, se é necessário to replace a lost or stolen card, muito esquisito. Então, se um cartão perdido ou roubado precisa ser substituído, então encontramos a nossa alternativa correta, toda no presente, bem organizadinha. If a lost or stolen card needs, presente, to be replaced by us, just call a 24-hour replacement and we'll have a new one, blá blá blá. Alright? Novamente, future, você tem que procurar o present, ok? Vamos aqui para o lado direito. Mark the item that shows the correct ending of the following sentence. Então, if the process happens, estamos no present. Eu vou chamar essa aqui de prática 2. E vocês vão deixar a resposta para mim, da prática 1 e da prática 2. Pausa o vídeo. E aí você responde e coloca as respostas no comentário. Vocês gostaram do efeito? Estátua? Esquisito, né? Deixa pra lá. Então, deixa eu riscar aqui, tirar tudo que tem aqui. Vamos lá. Vamos para nossos próximos exercícios aqui. Alright. Olha só. Lady Esther MP. Eu adoro esse pequeno diálogozinho dela com o Churchill. Então, ela disse, if you, my husband, I poison your coffee. Então, lembrando as oportunidades de vocabulário, talvez seja estranho para vocês poison, que é veneno ou envenenar, right? If you, my husband, poison your coffee. Husband é marido, né? E aí o Churchill responde, if you, my wife, I drink it. Então, a gente tem que encontrar aqui as relações, né? Então, perceba que ela está meio que dizendo, né, se você fosse meu marido. Então, a gente já viu o fosse, né? Então, com base no que a gente viu do fosse, a gente sabe que isso aqui já era, né? A gente sabe que isso aqui também já era. Então, nós temos were, né? If you were my husband, deixa eu colocar aqui em cima, se você fosse meu marido, como a gente tem passado aqui, do outro lado a gente só pode ter would ou could, né? Então, nós temos aqui would, could, would, tudo ok? Então, eu vou deixar para responder quando a gente tiver tudo completo. Ele fala, se você fosse minha esposa, então vamos voltar aqui para o were, right? Então, temos aqui no 3 e aqui, eu beberia. Então, I would drink it. Então, were had, não dá, were had, não dá. Então, a última é a nossa alternativa correta. Então, nós teríamos aí, se você fosse meu marido, I would poison your coffee. Eu envenenaria seu café. E ele fala, se você fosse minha esposa, eu beberia. If you were my wife, I would drink it. Vamos aqui para baixo. Choose the item which best completes the sentence according to the passage. Então, Diana wouldn't be at the farm in time for dinner unless she by 5. Então percebam que aqui a gente não tem um if, mas a gente tem um unless. O unless, ele vamos pegar aqui o nosso vocabulário, né? O unless, ele é um equivalente ao if, certo? Ele é o a menos que dá o mesmo tom ali do se, né? Então, Diana não estaria na fazenda a tempo do jantar, a menos que ela até às 5. Então, se a gente tem wouldn't be, a gente vai precisar de passado, né? Então, vamos pegar aqui.
Would get away, então a gente teria would, gets away, got away, had got away, can get away. Então, nenhum desses aqui, gente, quase nenhum desses, né, porque vai ter a resposta correta. Esse aqui não dá, porque a gente já tem o would aqui. Esse aqui não dá porque é presente, gets. S em verbo, gente, é presente, ok? Não existe outra alternativa. E aí, had got, passado perfeito. Can get é presente. Can é sempre presente. Então, a gente vai ter o got away. Então, Diana não estaria na fazenda a tempo do jantar, a menos que ela saísse até às 5 da tarde, por exemplo. Ali não tem dizendo o horário, né? Vamos para cá. If senior citizens, né, se cidadãos mais antigos, mais velhos, more pessimistic toward technology, web developers and marketers to emphasize two things, ease of use and value. Então ele está falando que se essas pessoas mais pessimistas em relação à tecnologia, desenvolvedores web, marqueteiros, enfatizam duas coisas: facilidade de uso e valor. Então essa questão é mais fácil de resolver porque a gente só tem que lidar com as alternativas, certo? Então, became é o passado do become, que é o verbo tornar-se, e aí do outro lado a gente tem o have, não dá. Become é o presente, tornar-se, e do outro lado a gente tem o have, não dá. Presente é futuro, passado é would. Became, passado, e a gente vai ter would have. Teriam. Became no passado, will have, não dá. Became no passado com had. Então a gente vai ter o tornou-se no passado e o teria. Então, a gente vai ter aqui, se essas pessoas, né, mais velhas se tornassem mais pessimistas em relação à tecnologia, os desenvolvedores web e marqueteiros teriam que enfatizar duas coisas. A facilidade de uso, né, o ease of use, e o valor. Alright? Vamos aqui para baixo. Se algum anti-terrorist commentators the cause of terrorism they justifications for it. Essa frase é bem parecida com essa. Vocês vão ter só que lidar com os tempos verbais de ambos os lados. Então vamos chamar essa aqui de prática 3. E vocês me respondem nos comentários para ver se vocês estão entendendo. Alright? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui o nosso compartilhamento de tela. Para relembrar, gente, o que a gente conversou hoje, nós vimos 3 condicionais. O zero, onde você vai ter if, present and present. Então, if I have money, I buy pizza. A gente também vai ter o primeiro conditional, que você vai estar falando sobre situações reais com consequências futuras. If I have money, I will buy pizza. Essas relações de presente e presente no zero, presente e future no first, elas são obrigatórias. Assim como no second. No second, a gente vai ter uma situação irreal com uma situação que poderia ter sido a consequência, a resposta dela. Então a gente vai ter if I had money, I would buy pizza. If I lived in Brazil, I would move to Rio Grande do Norte, for example. Alright? Então, não se esqueçam que essas relações são obrigatórias. O second conditional ainda tem duas peculiaridades. Você usa were como fosse, não interessa o pronome, e você também pode usar o could em substituição ao would, alright? Agora, eu quero mostrar para vocês essas estruturas verbais em um texto, certo? Então, olha só, nós temos aqui Who will stop human rights abuses if the government puts itself above the law? Então, logo aqui no título, a gente já tem o conditional, né? Então, quem parará, will stop, os abusos aos direitos humanos, se o governo puts itself above the law, né? Se o governo, ele se coloca acima da lei. No título a gente já tem aqui, né? First conditional. Mas vamos lá. Se a gente seguir procurando os ifs, que eu marquei aqui pra gente, olha só, temos mais uma. If the government hollows out these protections, lembre do que eu falei para vocês de adquirir vocabulário, certo?
Então, if the government hollows out these protections, ou seja, se o governo extrair, remover, destituir essas proteções, we won't be able to protect our private data. Nós não conseguiremos proteger nossos dados privados. Novamente, temos present e depois o will. Olha aqui. Vamos pegar essa aqui do passado. If that wasn't worrying enough, então se isso não fosse preocupante o suficiente, os direitos humanos would be conditional on good behavior, because judges will be required to take account someone's past conduct. Então os direitos humanos estariam condicionados a um bom comportamento, né? Os juízes iriam avaliar as condutas passadas, né? Tem outro if aqui, se eu não me engano, aqui. Então, if the government does go ahead, então se o governo de fato seguir adiante com isso e push through this drastic weakening of rights, né? E ele push through, ele forçar esse enfraquecimento drástico dos direitos das pessoas, ele está usando o presente, we will be on a collision course with Europe, né? Estaremos em curso de colisão com a Europa. Então vejam, uma notícia simples, eu peguei ela aleatória no Google, digitei news com if e vocês vão conseguir encontrar esse conteúdo muito facilmente. Ele está em todo canto, em news, em papers, em abstracts. Então, por favor, gente, revisem, certo? Tentem realizar os exercícios e deixar aqui nos comentários. Fala para mim se vocês estão gostando da aula, se vocês sentiram alguma dificuldade, se vocês querem que eu revise o assunto, certo? E, por favor, se vocês encontrarem notícias que tem um if, alguns dos condicionais, compartilha, marca a gente no Instagram, mostra que você consegue entender o assunto e o principal. Crie suas próprias estruturas. Crie suas frases, marca a gente, manda no Telegram, manda no WhatsApp, manda no Instagram, que eu dou feedback para vocês e vou ajudando vocês com dúvidas, alright? Na aula do Third Conditional, a gente vai dar uma revisadinha nesses conditionals aqui antes de seguir adiante, tudo bem? Então, thank you so much, bons estudos, vejo vocês na nossa next class. Bye bye!